Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas, antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe com os irmãos aí da sua igreja. Verifique se você ainda está inscrito. Toda semana publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 5, que traz o título Juízo e Condenação, a parte 2, e que tem o texto base em Isaías, no capítulo 13 até o 23, o qual estaremos lendo apenas os versículos de 3 ao 7 do capítulo 18, para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os mortos, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro, ficarei olhando, quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar aí ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se lamentarão delas todo o verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe. Nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de aplicar aos cristãos de hoje princípios que os façam enxergar e também convergir para uma vida de profícua comunhão com o Senhor, observando a justiça de Deus e a sua misericórdia em proporcionar tempo de conserto e arrependimento. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos aí que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para o pastor Tiago dos Santos Esteves, da Primeira Igreja Batista em Tingui, que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Meu abraço agora vai para a Rosemary Batista, era da Primeira Igreja Batista em Araruama. Meu abraço também para o pastor Assis Borges Xavier. Quero cumprimentar, neste momento, a Ângela Magossi e também ao Valdir Gomes, que sempre aqui estão nos acompanhando pelo nosso canal. E aqui vai um recado. Quando você mandar o seu comentário, não esqueça de colocar aqui embaixo de onde você é, qual a igreja que você pertence, e também de se inscrever no nosso canal. E, repito, verificar se ainda está inscrito, porque às vezes o YouTube ele desliga algumas pessoas.
Na lição desta semana, quando estudaremos os capítulos de 17 ao 23 de Isaías, daremos assim sequência à série de sentenças contra as nações. Nós vimos na última lição que estas profecias descrevem os planos de Deus para outros povos do mundo antigo daquela época. O Senhor, ele permanecerá o mesmo, fazendo aí uso de seus mecanismos para punir o pecado, julgando os povos, os quais cultivam aí a dureza e a vileza em seus corações. Vimos que a palavra traduzida por sentença é machá, no hebraico, que significa carga, fardo, ou aquilo que é carregado ou trazido. O trabalho árduo de Isaías, ele é permanente, tendo de ser porta-voz de palavras de juízo contra dezenas de nações. Ele cumprirá cabalmente o seu ministério. Diz o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, revelando a sua coragem e o comprometimento com o Senhor. Afinal, havia se colocado à disposição do Pai para ser enviado. Eis-me aqui, envia-me a mim, para onde ele mandasse, de acordo com Isaías 6, 8. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Damasco, Efraim e Egito. Damasco, Efraim e Egito. Está lá em Isaías, no capítulo 17, do versículo 1 até o capítulo 20, no versículo 6. A quinta nação sentenciada é a Síria, apresentada por sua capital, Damasco. Efraim era uma cidade ao norte de Israel. Ela aparece junto. O capítulo 17 de Isaías, ele é contemporâneo ao capítulo 7, também do mesmo livro, e prediz a queda da coligação do norte no reinado de Acás. Tiglat-Pileser deixou Damasco em um montão de ruínas em 732 a.C. Do mesmo modo, suas cidades se tornaram vassalas. A glória de Damasco seria removida junto com a do reino do norte de Israel, que alcançara aí o seu apogeu sob o governo de Jeroboão II, de 782 a 753 a.C. Só um remanescente lamentavelmente pequeno das 10 tribos é o que restaria, como as últimas espigas de trigo ou as últimas olivas deixadas após a colheita, como diz a profecia. O pastor Exaltino Gomes Coelho, ele comenta que o contexto histórico dessa profecia é mostrado, como falamos, no capítulo 7, quando os dois reinos se coligaram contra Judá, o que provocou a ida de Isaías, inclusive, diante de Acás, para lhe hipotecar apoio, que ele recusou. Damasco viraria um montão de ruínas, como falamos. E Isaías registra isso no capítulo 17, no versículo 1. O inimigo é a Síria. Ela tomou Damasco, capital da Síria, em 732 a.C. Tomou para si Samaria, capital de Israel, o reino do norte, em 722. Asdod foi tomada em 711, e uma boa parte das cidades de Judá no ano de 701 a.C. Isaías adotou uma atitude anteriormente assumida por Elias e Eliseu, e interveio na política do país, denunciando a idolatria e a insensibilidade espiritual dos reis e também acusando os pecados dos seus dirigentes nacionais. Ao mesmo tempo, ele encorajava o povo a confiar somente em Deus e não em ídolos, e nem em alianças políticas. Podemos ver Isaías intervindo junto a Acás, no capítulo 7, no versículo 19. Assim é provável, mesmo que essa profecia tenha se concretizado com a queda de Damasco aos assírios em 732 a.C., e também a destruição de Samaria pelas mesmas forças, como falamos em 722. Efraim desapareceria
conforme diz o capítulo 17, no versículo 3. A glória de Israel seria diminuída, no capítulo 17, 4. Ficaria como uma oliveira depois da colheita e como um bosque abandonado. Mas por quê? Porque se esqueceram do Deus da sua salvação. Assim diz o capítulo 17, versículo 10. A sexta sentença é sobre o Egito e se encontra em Isaías 18:1 até o capítulo 20, versículo 6. A sexta nação é o Egito, como falamos, e no tempo de Isaías, o Egito ele estava sendo governado por uma dinastia etíope. O chefe etíope era o Shabaca, que dominou o Egito, e por isso a narrativa incluía a Etiópia. Aparentemente, enviados cuxitas, ou seja, etíopes, chegaram a Judá, procurando ajuda dos judeus contra os assírios. Contudo, o profeta insistiu em esperar algum tipo de sinal da parte de Yahvé. Quando ele estivesse pronto, promoveria então a colheita destrutiva que era necessária. O novo oráculo da condenação ou sentença só aparece novamente em Isaías, no capítulo 19, no versículo 1. Ele iria secar o rio Nilo, a fonte de água do Egito, e assim devastaria o país. Está lá registrado no capítulo 19, do versículo 5 ao 8. Isaías chegou a andar nu e descalço durante 3 anos, como sinal de destruição que estava por vir sobre a Etiópia e o Egito. Assim registra o capítulo 20, de 1 a 6. Mas Isaías também anunciou novas emocionantes para o Egito. Um dia, o Egito iria jurar sua fidelidade ao Senhor. O Senhor traria cura para o Egito e até mesmo a paz entre eles e os assírios. Naquele dia, Egito, Assíria e Israel iriam tornar-se uma bênção unida para todo o mundo. Os egípcios se orgulhavam de serem o povo mais sábio e mais culto da sua época, mas se comprovariam ser totalmente loucos e também incapazes ao se depararem com os futuros golpes da tragédia e também seus líderes conflitantes que os levariam à ruína. A profecia de julgamento contra o Egito acaba terminando numa rica promessa, como falamos, uma promessa de salvação. Mas Deus ainda tinha um brilhante futuro guardado, até mesmo para esta terra excessivamente pagã. Em primeiro lugar, os egípcios tremeriam diante do poder terrível do Senhor, do Deus de Israel, quando ele os julgasse, especialmente quando os exércitos vingadores de Nabucodonosor estivessem invadindo as suas terras em perseguição aos judeus que ali se refugiassem, conforme registra o profeta Jeremias, no capítulo 46, do versículo 24 ao 26. Então, eles reconheceriam que Yahvé intervirá na história. Mais tarde, os imigrantes judeus, eles exerceriam aí uma influência poderosa sobre o Egito. Estabeleceriam colônias judias, inclusive consideráveis, em pelo menos 5 das cidades egípcias, uma das quais seria Heliópolis. A palavra Heliópolis quer dizer cidade do sol. Aqui, ela foi deliberadamente alterada, em um jogo de palavras, traduzindo-se como, posteriormente, para a cidade da destruição. Ao olharmos para o mundo de hoje, tais palavras parecem até impossíveis. Mas devemos nos lembrar de que nada está fora do alcance do nosso Deus, Todo-Poderoso, controlador de toda a história. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Babilônia, do Mar e Arábia.
Babilônia, Dumá e Arábia, que está em Isaías, no capítulo 21, do versículo 1 ao 17. Neste tópico, veremos a continuação das profecias contra as nações, na sequência das 10 proferidas. Mais uma vez aqui, Isaías vai anunciar outro julgamento contra a Babilônia. Este anúncio ele está no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 10. Elão e Amede se uniram para derrubá-la. Está no versículo 2. Este aviso acerca da ruína da Babilônia se associa melhor à conquista da Babilônia pelos assírios, após a revolta de Merodach-Baladã, em 710 a.C. Esse patriota ele tinha procurado incansavelmente libertar a sua cidade natal da sua condição de relutante submissão à Síria. Cerca de 12 anos antes, ele havia enviado embaixadores, inclusive procurando encorajar outras nações para se unir a ele na sua rebelião. Isaías estava convencido de que a Babilônia, como o Egito, certamente cairiam antes da Síria. Se o partido pró-Egito, que estava em Jerusalém, pensava em se unir ao Egito e dessa forma socorrer a Babilônia, o profeta lhe assegurava de que isto de nada valeria, tão certo quanto a cavalaria de Sargão II. Ele marchou contra a Babilônia. Assim a notícia voltaria, ou seja, a queda da Babilônia. O profeta começa com a descrição da carga do deserto do mar, no versículo 1. O deserto do mar pode simbolizar também a confusão e o caos que viria sobre aquela cidade que estava entre rios. Essa linguagem poética destaca a gravidade da visão e a iminente destruição que se aproximava. É comum na literatura profética, a utilização de imagens poderosas para transmitir verdades espirituais profundas. A realidade que Isaías identifica vai causar a ele angústia e cansaço. Está registrado isso nos versículos 2 e 3. E de seu coração sucumbe, no versículo 4 assim diz: uma vez que a cidade, a qual era uma potência, revelara sua vulnerabilidade. Sua queda era certa, e ainda que se tivesse os atalaias ali, os seus vigias, no versículo 6, assim o diz. A palavra do Senhor se cumpriria, no versículo 8 a 10. E assim chegamos a outra profecia, contra Dumá. A palavra Dumá significa silêncio, mas o tradutor da Septuaginta, sabendo que Seir estava localizada na terra de Edom, usou o termo grego para Idumeia. Isaías estava provavelmente fazendo um trocadilho nessa referência a Edom. Em Petra, capital de Edom, ficava a fortaleza vermelho-rosa e a necrópole. Aqui nesta profecia está um dos textos mais desafiadores das Escrituras. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, cujo apelido era Vermelho. Está lá em Gênesis 25, do versículo 21 ao 34. E seus habitantes eram amargamente hostis aos judeus, como podemos conferir no Salmo 137, 7 e também em Obadias 1, 21. Isaías é o guarda questionado acerca do horário da noite. Está lá no capítulo 21, no versículo 11. Noite, na cultura hebraica, tem a ver com o período sem revelação ou profecia, como podemos conferir em Miqueias, no capítulo 3, no versículo 6. Edom havia oferecido a Sargão II ao se associar com Asdote dos filisteus. E agora sentia que a sua noite de opressão debaixo daquele tirano era longa. O avanço assírio gerou temor em todas as nações, e Edom
queria saber se havia alguma esperança, alguma revelação ou esclarecimento. A resposta do profeta, no versículo 12, ela é clara. Há período em que o Senhor se revela, há período que não. E diz, continue a perguntar. Vão, volte, perguntem. E a história valida a profecia. O conquistador assírio, ele foi seguido pelos caldeus, pelos gregos e pelos romanos. Isaías não era um pregador provinciano. Ele era um estadista, com reputação internacional e uma visão também internacional de toda a história. E que a história ele cria estava nas mãos do Senhor. Somente quem de fato reconhece Deus agindo dentro da arena da história tem uma verdadeira esperança para o amanhecer depois de uma noite sombria. Agora, mais uma sentença proferida pelo profeta. Dessa vez é contra a Arábia, no versículo 21 do capítulo 13 ao 17, do versículo 13 ao 17, e aponta para as caravanas dos mercadores árabes de Dedã, deixando a rota de comércio e se escondendo por causa da invasão assíria. Em exatamente um ano, o esplendor de Quedar, que era a Arábia Saudita, deixaria de existir, e seus arqueiros famosos seriam reduzidos. Os árabes seriam fugitivos, correndo por suas vidas, por causa da espada. Em 715 a.C., Sargão II escreveu que havia derrotado uma série de tribos árabes e os havia deportado para Samaria. Enquanto os valentes, armados com seus arcos mortais, podiam destruir e saquear os outros ao seu bel prazer, a aflição da guerra não era sentida. Eles cantavam e se regozijavam pelos altos dos montes. E podemos conferir isso em Isaías 42, 11. Mas Isaías profetizou o dia em que a própria Quedar seria atacada e saqueada, a espada nua e o arco armado, na mão dos assírios, que se voltariam contra eles. Eles perceberiam que a história muitas vezes mostra que se colhe sempre aquilo que se planta. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Jerusalém e Tiro. Jerusalém e Tiro. Se encontra em Isaías, no capítulo 22, do versículo 1 até o capítulo 23, versículo 18. E aqui neste tópico chegamos às duas últimas profecias desse conjunto de 10 proferidas por Isaías nesta sequência. Isaías declarou o dia do julgamento de Jerusalém. Nós temos aqui um contraste claro entre um povo que estava despreocupado e ocupado com festejos e um profeta aflito que vê quão inadequado esse tipo de exultação é à luz aí do perigo presente. O povo experimenta aquilo que o profeta sabe que, na verdade, é apenas um alívio temporário do perigo, e não uma libertação permanente. Por outro lado, parece que alguns deles sentiam a insegurança que estava presente, estavam determinados a abafar as suas apreensões com vinho e festa. A época dessa profecia deve ter sido no ano 701 a.C., quando Senaqueribe, por um bom tempo, aliviou o cerco contra Jerusalém, como está registrado lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, do versículo 13 ao 16. O povo havia vivido ali, em segurança, durante muitos anos, e acreditava que, independentemente do que eles fizessem, Deus os protegeria para sempre, não se importando com o que eles praticavam. Estavam, na realidade, vivendo como as nações pagãs viviam. Eles haviam feito tudo
mas não confiaram em Deus. Assim está registrado em Isaías 22:11. Em vez de festas, eles deveriam jejuar, chorar, usar pano de saco. Está no versículo 12. Mas isso não aconteceu. Os versos do capítulo 22, de 1 a 14, retratam a incredulidade de Judá. O dia do julgamento iria destruir essas crenças. Está lá, nesses versículos. O profeta apresentou dois futuros líderes, Sebna e Eliaquim. O primeiro usaria o seu governo para ganho desonesto. Deus o derribaria de sua posição. Está no versículo 22:19. Era provavelmente um estrangeiro a serviço do rei, como mordomo do palácio. Com a derrota dos egípcios diante de Senaqueribe, o partido pró-Egito, que tinha aí o poder do governo, sob o comando de Ezequias, que estava em Jerusalém, esse partido perdeu o prestígio e a influência do conselheiro real. Sebna se reduziu. Sebna, ele era um administrador intruso. Em seu desejo por status, ele mandou inclusive cavar uma sepultura para si mesmo entre os reis e rainhas de Judá, embora não fosse um cidadão nem um patriarca respeitável. O segundo foi o Eliaquim. Ele foi um dos poucos exemplos de boa liderança em sua geração, servindo a nação como um pai. Assim está no versículo 22, no capítulo 22, versículo 24. O seu nome significa Deus vai estabelecer. E Deus refere-se a ele como meu servo, no versículo 20. A ele foram transferidas a túnica e o cinto de Sebna. E ele se tornaria um benfeitor para os moradores de Jerusalém. A chave, inclusive, da casa de Davi tornou-se como um símbolo de autoridade para ele. Ele teria uma posição de honra no meio da sua família. Mas, embora ele trouxesse honra, respeito para a casa do seu pai, o preenchimento de posições que eram importantes com os seus parentes, que não tinham nenhuma importância e eram incompetentes, arruinaram a carreira de Eliaquim. A longa sequência das sentenças ou julgamentos contra as nações termina com Tiro, no capítulo 23, do versículo 1 ao 18. Cidade portuária da Fenícia, que usava a sua localização, inclusive estratégica, para acumular riquezas. Contudo, Tiro logo iria passar pela tragédia da falência. Deus iria destruir o orgulho daquela cidade e dar as suas posses a outros. No final, Tiro se submeteria aos propósitos soberanos de Deus. A divisão do capítulo ela é bem clara. Lamentação, do capítulo 23, de 1 a 7, explicação de 8 a 14 e restauração do 15 ao 18. Flávio Joséfo, um historiador judeu, e Jerônimo, um também historiador e doutor da igreja do segundo século, eles relatam como muitos na área da Fenícia foram convertidos e apoiaram o trabalho do Senhor. O apóstolo Paulo, ele inclusive encontrou almas piedosas naquela cidade, nos tempos do Novo Testamento. Está lá em Atos 21:3. No segundo século, Tiro tornou-se um importante centro cristão. E isso foi importante para algumas viagens, inclusive a de Paulo. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta quinta lição deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. Os capítulos de 13 até o capítulo 23 de Isaías, que estudamos hoje, demonstram a soberania de Deus e o seu controle sobre o universo. Ele governa, ele reina, ele julga, justamente uma vez que, em sua onisciência, ele conhece as motivações e os desígnios dos corações dos homens. Todos os impérios e líderes
os quais se ergueram na história, sucumbiram. Desde o Antigo Testamento até hoje, de norte a sul, de leste a oeste, com estratégias e múltiplas táticas, todos, indistintamente, se curvaram diante da face do nosso Deus. Pode a criatura contender com o Criador? Enfatiza o apóstolo Paulo em Romanos 9, 20. Mas quem é você, diz o texto, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Evidente que não. Em que pese, entretanto, ter aí o homem conhecimento das suas falibilidades diante da perfeição do Senhor, condiciona ainda o seu coração ao engano, à falácia de que ele vai viver aquém ou indiferente aos decretos do Criador. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, de acordo com Romanos 14, 11. O Senhor Jesus, ele voltará e governará com poder e autoridade, tomando de volta tudo o que é seu por direito. Como algumas daquelas nações alcançaram a misericórdia de Deus por causa do arrependimento dos seus atos, assim é para cada um de nós nos dias atuais. Se alguém almeja uma comunhão com este Deus, precisa também entender que a sua conduta precisa sofrer transformações. Isso a cada dia. Quando andamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica e o nosso pecado, ele é perdoado. Diz a Bíblia, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Está lá em Salmo 32, 1. Para que isso ocorra, basta pedir perdão diretamente a Deus, em nome de Jesus, e Ele te atenderá. Dará o perdão, dará a salvação em Cristo Jesus. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Fábio Martins. Na primeira reflexão, quando nos afastamos de Deus, sofremos, claro, consequências significativas em todas as áreas da nossa vida. Você concorda? Na segunda reflexão, como tem sido a sua busca pela vontade do Senhor? O quanto tem estado em prontidão e o quanto tem sido perseverante em busca aí do seu querer. A terceira reflexão. Quais áreas ou aspectos da sua vida carecem da restauração do alto? Que você possa aí reunir com os seus irmãos na escola bíblica dominical ou até mesmo durante a semana e compartilhar uns com os outros sobre essas questões que foram colocadas aí pelo pastor, para o amadurecimento de cada um com as experiências apresentadas. Assim, irmãos, hoje estudamos aqui no nosso canal os capítulos de 17 até o 23 de Isaías, com o tema Juízo e Condenação, a parte 2. Aprendemos aqui que Deus sempre esteve disposto a salvar aquelas nações, como está disposto também a salvar toda a humanidade. Ele enviou o profeta Isaías para formalizar o seu desejo e mostrar para eles os seus erros, mas eles preferiram andar pelos seus próprios caminhos. Muitos hoje também assim o fazem. Quando ouvem a voz de Deus,
através das pregações e das mensagens da sua palavra. O nosso Deus, em suas promessas, ele deixa bem claro que a salvação é para todos os povos, para todas as pessoas. Basta crer. A igreja hoje, ela tem um papel muito importante, o papel de ser aquela que, como o profeta Isaías no passado, levará a palavra da graça e da salvação para todo aquele que crer no juízo e nas misericórdias do Senhor, realizados na obra de Cristo Jesus, como seu sacrifício naquela cruz. A mensagem de Isaías é tão atual para nós hoje como naqueles dias da sua vida. Cuidemos para que todos os membros das nossas igrejas tenham aí a certeza dessa salvação em Cristo Jesus. Cuidemos também para que em nossas igrejas estejamos pregando o evangelho que leva as pessoas à conversão e não somente à adesão à igreja. Cuidemos, irmãos, para que nossos filhos, nossos netos, não somente sejam criados na igreja, mas tenham também uma experiência de salvação em Cristo Jesus. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. No botão embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Confira se ainda você está inscrito, tá? Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe com o grupo dos irmãos aí da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 6, com o título Em Busca de Consagração. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?